Gente, vamos trabalhar, vamos apresentar para vocês, mas queremos de fato pensar essas palavras que são ações do nosso dia a dia, que é o acolhimento e que é o pastoreio, que muito se fala, mas há grandes dificuldades de vivê-los e como viver cada um deles, né? De que forma que nós podemos ser agentes pastorais, coordenadores e coordenadoras que melhor acolhem e que melhor pastoreiam aí todas as pessoas que chegam até as nossas pastorais e paróquias, né? Então, eu sou psicólogo, eu tenho experiência em práticas clínicas, né? Estudei isso também, sou mestre em educação, que eu preciso atualizar, tenho experiência há 9 anos com psicologia, atuando tanto com adolescentes, jovens, famílias, instituições, né? Há 20 anos eu trabalho com jovens, sou coordenador arquidiocesano de uma pastoral, que é a Pastoral da Escuta, aqui na Arquidiocese de Joinville. Tenho uma vivência pastoral no meu dia a dia, sei o que é um conselho arquidiocesano, já passei por conselho de comunidade, conselho paroquial, comarcal, então tenho essa graça de conviver nesses espaços. Já tive uma experiência também comunitária, de nova comunidade, né, religiosa, vivi aí por 3 anos, e também sou sócio fundador da Atos 20, que é uma empresa que trabalha gestão e cuidado de religiosos e religiosas. Inclusive, estou aqui numa instituição que firmamos uma parceria de trabalho, de imersão nesse trabalho de cuidar de quem cuida. Então, a minha lógica é um pouco dessa de cuidado das pessoas que chegam até nós e de que forma nós podemos fazer isso, entendendo que isso também é evangelização, né? E é uma evangelização que se traduz nos atos. E aí a gente se pergunta, né? Como se, como se dará isso? Eu gosto dessa pergunta de Nossa Senhora para o anjo Gabriel, né? Como se dará isso quando ela recebe o anúncio de ser a mãe do Salvador? E aí você recebe o anúncio de ser coordenador de uma pastoral, coordenadora de uma pastoral. Você recebe um anúncio de ser coordenador de uma comunidade, de uma paróquia, né? Liderança aí de tantos lugares que você ocupa. Como se fará isso? Aí o anjo responde: o Espírito descerá sobre ti. O Espírito desce sobre nós, para nos dar a graça de viver essa passagem de João, onde Jesus fala: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Que vida é essa que nós estamos falando? Que é um chamado a ser doada, ser testemunho para o outro, né? De que forma que nós queremos dar a vida pelas ovelhas? Todas que chegam até as nossas pastorais, até as nossas paróquias. Então, vamos, a partir desse versículo, entender que o nosso modelo de pastoreio é o próprio Jesus. É ele o nosso modelo de pastor, de pastoreio, de acolhimento. Então, a partir disso, nós vamos trabalhar isso. Acolhimento também é uma forma visível do amor de Deus entre nós. Nós estamos num mundo tão carente do testemunho de Deus, que aquele que colhe se torna, então, um sinal visível deste amor nos tempos de hoje. E acolher não é dizer seja bem-vindo e apertar a mão. Isso é um gesto de acolhimento, mas não é o acolhimento. Porque eu só posso dizer que eu acolhi quando acolhi uma vida. E acolher a vida é muito mais do que apertar a mão de alguém. Ou dar um abraço e dizer seja bem-vindo, que bom que você veio. E é um gesto importante, mas não único no que a gente quer falar de acolhimento. Quando a gente pensa de acolhimento, a gente vai olhar para Jesus, que dá sua vida pelas suas ovelhas, e para Deus que nos acolhe. E nós, sendo cristãos, que somos outro Cristo no mundo, então nós estamos chamados ao quê? A acolher esta vida que chega até nós. E chega de diversas formas. Não chega como a gente pensa, né? Então nós podemos pensar assim: o que significa acolher e pastorear hoje? Acolher, nós podemos dizer que é criar espaços de pertencimento e cuidado. Às vezes nós apertamos a mão e dizemos seja bem-vindo, que bom que você veio, mas
não deixamos que ela pertença da nossa pastoral e do nosso grupo, porque já temos um grupo fechado. De fato, há espaço para ela? Há espaço para essa mulher, para este homem, para esse rapaz, para esta criança? E de que forma eu me proponho a cuidar e me debruçar sobre essa vida que chega, e cada dia mais as vidas chegam com mais demandas? O que seria pastorear? Pastorear seria cuidar dos vínculos, ouvir, orientar, proteger, sustentar. Estamos dispostos a isso? Parece que pastorear é mandar uma mensagem, né? Vou mandar uma mensagem para a pessoa, em tempos de WhatsApp, que é tão complexo, inclusive. Então, como seria cuidar dos vínculos existentes dentro das nossas paróquias pastorais e pensar que são vínculos, muitas vezes, fragilizados? Nem sempre é um vínculo fortalecido. É um vínculo que tem manchas da fofoca, da inveja, da insegurança, do pecado em si, a dificuldade em comunidade. Mas isso não é vínculo. Como não? Eu me conecto só a uma parte da pessoa? Quando eu estou com alguém na pastoral, nós vamos nos conectar com as pessoas, vamos pastorear a elas e os vínculos são completos. Então não tem como vincular só com uma parte dela. Ela vem como um pacote completo, ela vem com sua vida, com seus dons e com suas fragilidades e pecados. Eu estou disposto a acolher ela por inteiro, ele por inteiro e a pastorear essa pessoa? Então, vamos pensar nos desafios que nós temos. Tanto, tantos desafios na vida atual, paroquial e comunitária. São muitos. E aí nós temos que cuidar, inclusive, para não nos tornarmos pessimistas e nos apegarmos somente às dificuldades. Hoje há uma diminuição da participação em comunidades de fé em algumas realidades, mas em outras há um aumento. Às vezes a gente fica dizendo, há uma diminuição de católicos, uma diminuição de liderança. Mas, gente, não é em todos os lugares, tá? Porque alguns lugares tem um aumento e outras têm uma diminuição. Já se perguntaram? Porque é muito fácil a gente entrar aqui e se tornar o mundo das lamentações e dizer que em tudo que é lugar que está, só diminui, só reclama, sendo que eu encontro algumas experiências muito positivas em algum lugar. E alguns até desejam que esteja todo mundo com dificuldade, porque parece que justifica a minha dificuldade. E aí sim, há lugares com diminuição, mas há lugares com aumento. Mas percebemos também um aumento da solidão, sofrimento psíquico, desengajamento comunitário, em muitas paróquias e comunidades. A solidão, porque as pessoas querem dar conta cada vez mais das suas vidas sozinhas. E quero trazer alguns elementos aqui, né? Entrando numa polêmica para ajudar vocês a pensarem o que é a solidão atual. Nós estamos falando, e viralizou, esses bebê reborn. Aí tá todo mundo dizendo assim, virou um escândalo primeiro, né? Como se isso fosse uma febre estar em cada lugar. As pessoas estão viralizando isso na internet como se todo mundo tivesse visto alguém. Eu ainda não encontrei ninguém com um bebê reborn perto de mim. Mas as pessoas estão falando na internet como se houvesse um bebê reborn a cada casa do Brasil. Pode ser que talvez você tenha visto, pode ser. Mas desculpa, não é a maioria dos casos que a gente acompanha. Ou estou enganado? Se eu perguntar aqui, chegou um bebê reborn para batizar na sua paróquia essa semana? Não, então por que a gente está olhando para isso como se fosse, meu Deus, é a realidade do mundo, olha onde o mundo parou. Aí algumas pessoas fazem um barulho e a gente diz que aquele é o mundo hoje. Isso eu acho que o bebê reborn, ele mostra um pouquinho da característica social hoje que nós estamos vivendo. Bebê reborn, Dona Maria, é um bebê, uma boneca, próximo a uma criança, muito realista. O som dela, o jeito que ela é feita, a boneca, é muito parecido com o bebê real. E aí tem até parto desse bebê, tem carteira de vacina, tem nome, tem encontro, festa de aniversário, tem vários cuidados, como se fosse um bebê de verdade. E aí isso viralizou na internet. Mas qual que é o que esse fenômeno mostra pra gente?
Mostra a dificuldade das pessoas de se relacionar com humanos. Começou assim. Depois de filho, se teve vontade de se tornar o quê? Pai e mãe de pet. Cachorro. Porque o cachorro demanda menos afetivamente do que uma criança. Cachorro, ele tem mais para dar do que para receber, certo? Só que cachorro ainda demanda cuidado, ainda precisa dar comida, ainda quer muito você. Depois nós tivemos aí pais e mães de plantas. Já viram isso também? E agora nós temos pais e mães de bebê reborn. Mas tem muitas famílias que não dão mais conta do ser humano, que fazem do bebê um bebê reborn. O que eu quero dizer com isso? Quando você põe um celular na mão de uma criança de 2 anos para que ela fique 4 horas quietinha, não é querer fazer com que ela não nos demande, não nos incomode, podemos assim dizer. Quando a gente medica um monte de criança por aí hoje para que elas fiquem comportadinhas, a gente já não quer que elas sejam conforme o que a gente quer? Então nós estamos com uma sociedade que está se fechando, está com dificuldade de viver em sociedade. E elas se fecham. Ontem eu peguei um Uber aqui em São Paulo e foi muito interessante. E ele disse qual que era a igreja dele. Sabe qual a igreja que ele falou que ele era? Eu sou um desigrejado. Eu não preciso de igreja. As igrejas têm seus problemas e eu sou um desigrejado. Eu estou lendo a história da irmã Dulce, já fui no Templo de Salomão, sei disso, sei daquilo. Por quê? Porque estar numa comunidade cristã é um lugar que nos demanda muito. É um lugar de frustração. É um lugar de perdão. É um lugar que nos tira do lugar de autossatisfação. É um lugar que nos frustra bastante. E nos nutre bastante também. Então, pensar que nós temos uma sociedade, lideranças, que querem liderar, mas não querem problemas. Podem perceber. Eu quero estar à frente de uma pastoral, mas eu não quero ter problemas com pessoas. Daqui a pouco só vão criar uma pastoral de bebê reborn. Porque daí os bebês não incomodam. Porque se você é coordenador de uma pastoral, se prepare. Alguém vai falar da sua ata, vai falar do café, vai falar que o café faltou açúcar ou não faltou. Alguém vai falar, vai trazer isso. Parece que nós estamos num momento que não queremos mais entrar em contato com as pessoas porque estamos cansados do humano. E até por uma falta de espiritualidade, inclusive. Por uma dificuldade de encontrarmos, a partir da espiritualidade, Cristo no outro. E aí nós temos uma evasão diante disso de jovens das pastorais, né? Mas em outros lugares há um aumento também. Como é que temos comunidades, paróquias, com tantos jovens? Eu conheço paróquia com missa jovem, 11 horas da noite, com 2.000 jovens. 11 horas da noite. Uma missa jovem. Na sexta-feira, com 2.000 jovens. Isso existe. Então, nós temos que pensar que eles querem. Mas o que temos oferecido? A gente observa também de problemas nas paróquias, muitas vezes. Né? Lideranças cansam. Gente, tem um erro ali, tá? Já olhei, não precisa corrigir. Sei que quem tem toque em português já percebeu. Lideranças cansadas ou centralizadoras. É engraçado que geralmente o centralizador é o que mais reclama que está cansado, já viu? Está há 7 anos, mas não larga o osso. Como gosta de estar na coordenação. E ela sempre usa a mesma coisa. Não dá, não dá, porque ninguém faz, porque ninguém assume, porque ninguém sabe, porque todo mundo... É sempre o problema na outra pessoa. E aí eu digo, né, claro. Do jeito que você fala de coordenação, ninguém vai querer assumir, né? Imagina que alguém vai querer assumir uma coordenação do jeito que você fala de como é estar numa coordenação. E aí tem gente que, de fato, gosta de fazer do seu jeito e faz tudo sozinho. E tudo sozinha. Se você hoje está sozinho na liderança, você precisa rever o seu modelo de liderança. Se você está sozinho ou sozinha, há alguma dificuldade das pessoas de conviver com você.
né? E de você conviver com as demais também. E perceber quando está cansado e cansada. E ter com quem dividir isso também, né? Há uma dificuldade também de falta de acolhimento real a pessoas em sofrimento, excluídas ou fora do padrão. Como que é acolher nas pastorais pessoas em segunda união, terceira união, acolher travestis, homossexuais, pessoas que fazem uso de drogas, de álcool, como é que é acolher nas pastorais mãe solo, com 2 empregos, 3 empregos, universitários que estudam até sábado e têm dificuldade e trabalham o dia todo. Tem muitas pessoas que não estão ali numa família, com pai, mãe e filhos, trabalha durante o dia, à noite descansa, no sábado e domingo tem tempo para a paróquia. Nem sempre são essas realidades. Como as pessoas vivem numa realidade diferente da nossa? Como que a gente acolhe e compreende isso? Tem grupos que funcionam como clubes fechados, e não como missão. Nós temos ainda. Temos pastorais em que diz que acolhe, mas tem dificuldade. Nós vamos ver grupos de jovens, eu percebo que tem grupos de jovens que eles vão indo, e depois ele vira um grupo de casais, jovens, depois um grupo de casais mais velhos, mas tu percebe que aquele movimento não cresce, é um grupo de amigos somente, que eles não conseguem viver numa pastoral, porque é somente eles. Porque eles se entendem e não conseguem entrar em outra pastoral. Estão presos a uma experiência anterior, né? Nós, de fato, estamos conseguindo acolher outras pessoas e deixar renovar. Tem gente que saiu da coordenação, não consegue continuar. Ela só consegue continuar se ela está na coordenação. Eu digo que o maior desafio do líder é ele ser cristão sem liderança. Porque muitas vezes ele só vai e participa por causa da liderança. Mas se ele tiver que participar, ele não consegue. E aí nós temos eventos que não criam vínculo com a vida comunitária. Uma dificuldade de ter eventos que, de fato, tragam e acolham as pessoas para uma vida comunitária. E aí a gente fala mal delas. Ah, a gente fez um retiro aqui, ó, 1.000 pessoas, mas no outro dia precisava de um, não tinha um. Aí eu digo, tá, mas o que vocês fizeram no retiro para vir? Ué, as pessoas encontraram Jesus na hora do bem bom, estão aqui, mas não querem servir depois. Tá, como vocês convidaram as pessoas para participarem depois? Como que vocês motivaram elas para ajudarem depois? Como que elas sabem no que elas podem ajudar? Ah, a gente convida. Ah, e convida como? Um aviso de 1 minuto no microfone acha que é o suficiente? Então, os eventos precisam ter estratégias e vinculem as pessoas. Através de redes sociais, através de grupos de WhatsApp, através de visita, através de contato, através de corpo a corpo. Sabe aquele padre que vê um casal? Eu já conheço alguns padres que fazem isso, tá? Eles veem um casal vindo na missa uns 2 meses, sempre certinho, nunca viram nenhuma pastoral. O padre para na missa, na porta da missa, ele fala assim: Ah, João, vejo que você vem na missa aqui com seu esposo toda semana. Vocês são de onde? Ah, você não tá lugar, não sei o quê. Vocês já serviram? Não, não pensava. Vamos marcar um horário para conversar? E vai lá e faz um convite para participar de uma pastoral. Gente, o que eu vejo de casal que vem para a pastoral através de um convite na porta da missa feito pelo padre, não é brincadeira. Porque é um olhar de pastor. Isso não é só para o padre, tá? É nosso também. Aqui a gente convida aquela mãe de catequese que está sempre presente, né? Aquele pai que está sempre presente, que vem conversar conosco. Que convite a gente faz? Eu vi que teve uma pessoa que levantou a mão. Victor, por favor, fique à vontade. Eu acho que levantou. Vamos fazer assim, Pierre, vamos deixar para fazer no final as Pode ser? perguntas, porque às vezes as pessoas elas levantam a mão, mas na verdade elas apertam sem querer. Ah, tudo Aí, bem. aí depois a gente abre para as perguntas. Tranquilo, combinado. Então vamos lá. Então quero trazer 4 verbos importantes na estrutura de acolher, do líder que vai trabalhar esse acolhimento, esse pastoreio na prática.
Acolher, acompanhar, formar e enviar. Vamos trabalhar com cada um deles, porque a liderança precisa olhar para esses 4 verbos e entender como esses 4 verbos podem orientar o seu trabalho. Né? De que forma? Vamos pensar aqui do verbo acolher. Né? Quando a gente pensa em acolher, é importante pensar que o líder que acolhe é aquele que ama. Quando eu vou falar de juventude, eu sempre digo que há um erro na igreja que se diz, não é meu tema, tá? Mas vou só dar um exemplo de acolhimento, de que jovem evangeliza outro jovem. Aí, sim, amém. Mas só o jovem evangeliza o jovem? A família evangeliza outra família, né? O casal evangeliza outro casal. Só o casal pode evangelizar outro casal? A responsabilidade de evangelização das pessoas é de quem? De todos na comunidade. De todo cristão batizado. Então, o acolher é de todos. E aí eu preciso ter um coração disponível para amar todos que chegam até nós. E aí esse coração disponível, vamos criar estratégias de acolhimento que de fato mostram que você estava esperando essa pessoa. Quando tem uma reunião de pais da catequese, a gente acolhe eles, será? Ou a gente está esperando com uma lista de coisas para chamar a atenção dos pais? Quem já me escutou alguma vez sabe que tem uma coisa que eu tenho ranço, é reunião de pais de catequese, dependendo do lugar. É um lugar com uma pessoa com óculos aqui na ponta do nariz, um ambão na frente, um microfone, e ela está lendo uma lista de coisas brigando com os pais. Ela só sabe brigar com os pais. E usa sempre as mesmas frases. Nós plantamos a sementinha, mas quem tem que regar é vocês em casa. Já ouviram essas frases básicas? Tem pai que vem aqui, deixa o filho na igreja, na missa, e depois vem buscar. O pai não vem. Se o pai não vem, como é que a criança vai vir? Se você é esse catequista, nem levante a mão, tá? Pra eu não virar o olho. Por quê? Tô brincando, tá? Pode falar que você já falou isso, porque eu já falei isso também. Mas por que eu crio ranço? Imagina que esse pai e essa mãe só escuta e só é cobrado o tempo inteiro nas redes sociais. É cobrado na reunião da escola e ele chega na igreja e é cobrado mais uma vez. Aí você diz, mas Pierre, os pais têm que ser responsáveis. Olha, dê graças a Deus. Graças a Deus. Que esse pai e essa mãe colocou os filhos na catequese, tá? Porque nos tempos de hoje, um pai e uma mãe colocam um filho na catequese é um milagre. Porque eles têm uma vida corrida. Estão cheios de compromissos. E, gente, eu tive meu filho na catequese, vou dizer para vocês, dava trabalho. E eu sou da igreja. Que eu tenho uma vida muito corrida pastoralmente falando também, e no meu trabalho também, que eu viajo muito. Então, dava trabalho participar de uma reunião. Ah, Pierre, mas você é pai. Eu sei. Mas imagina que eu dei todo o meu esforço para chegar lá e ficar ouvindo coisas que já não faz mais sentido. Agora eu pergunto para vocês. Esses pais foram evangelizados? Esses pais receberam um anúncio querigmático da palavra de Deus? Esses pais tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo? Nós temos 120 pessoas na nossa frente, ali, sentadinhos, olhando para a nossa cara. E a gente só briga com eles ao invés de anunciar. Deixa eu te contar. Pai e mãe, que bom que você veio. No meio da corrida do seu trabalho, eu sei que você deixou roupa para lavar, um portão para lavar. Sei que alguns tinham outros compromissos, queriam estar em casa descansando. Mas você veio aqui porque você ama o seu filho. E você quer o melhor para ele. Nós estamos muito alegres, pai e mãe. Que bom que você está aqui. E se nós estamos alegres, imagina o coração de Jesus, o quanto que está alegre quanto a chegar aqui. E deixa eu falar para você, pai e mãe. Neste encontro dessa tarde, quem te acolhe melhor do que nós é Jesus. E ele quer cuidar da sua vida. Qual é a sua dificuldade, pai e mãe? Chegou aqui com dificuldade financeira? Dificuldade no casamento? Dificuldade com os filhos? Dificuldade com o celular dos filhos?
Dificuldade com o namoro dos filhos. Qual é a sua dificuldade? Eu, catequista, sou pai e mãe também tenho dificuldades. E nós queremos essa tarde nos unir a vocês e apresentarmos todas elas a Jesus. E dizer que você, pai e mãe, não está sozinho. Você não está sozinha. Acabei de fazer uma acolhida. O que vocês acham? O pai vai querer voltar? A mãe vai querer voltar? Isso é acolhida. Primeiro porque é o Cristo que acolhe, né? E geralmente a gente vai dar, vai chamar atenção de coisas para pessoas que não estão ali, já viram? Aí ainda a gente usa a infeliz frase. Ainda a gente sabe que quem deveria estar ouvindo são as pessoas que não estão aqui. Então, se não deveriam estar ouvindo, por que estão ouvindo? Só porque você quer ter razão e desabafar? Desabafa com o padre. Desabafa com a tua equipe. Desabafar com os pais não tem nada a ver com isso? Não, por favor. Já foi difícil trazer eles. Então, essa frase também não use. Não é acolhimento. E dizer no final, pai e mãe, se você estiver difícil com você, nós estamos aqui à disposição. Quando você quiser, nós catequistas queremos ouvir você. Daí sabe o que eu já escutei? Eu já escutei, tá? Mas, Pierre, não é o nosso trabalho trabalhar com as famílias. Quem tem que trabalhar com a família é a pastoral familiar. Eu disse, não sabia que era terceirizada as coisas agora. Então, se é jovem, vai para o grupo de jovens. Se é família, é pastoral familiar. Se é idoso, é pastoral pessoa idosa. Eu não posso conversar com alguém que não seja minha pastoral. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu posso acolher a pessoa, posso escutar a pessoa e encaminhá-la à pastoral familiar, mas não terceirizar para a pastoral familiar. Entendeu a diferença? Porque o acolhimento, eu acolhi, eu amei, eu fiz o acolhimento. Eu encaminho para a pastoral familiar. Sabe de que forma? Jaqueline, deixa o seu telefone para mim, que eu vou passar o contato lá para o Nicolas, que é da pastoral familiar, e ele vai entrar em contato com você, pode ser? Do que dizer, Jaqueline, vai ter encontro pastoral familiar no sábado, você pode vir 1h30. Qual que é mais eficaz de acolhimento e convite? O que vocês acham? O que pega o telefone e a pastora entra em contato? Ou aquele que diz, vem aqui, esteja mais um sábado? Só tem vergonha de vir. Agora imagina a Jaqueline que recebe a mensagem do Nicolas e dizer, olha, o Pierre passou o teu contato, que alegria, soube que você tem interesse em participar no sábado, seja bem-vindo, chegando lá me procure, vou estar lá para te receber. A Jaqueline chega tímida, oi Nicolas, eu sou a Jaqueline. Oi Jaqueline, que bom, fica à vontade, senta aqui lá da Graciela que ela já vai te acompanhar. Perceberam a diferença? Quem que fez isso? O catequista que fez o acolhimento. Isso é acolhimento, gente. E tem gente que terceiriza. Eu vou cuidar para não me empolgar, né? Vamos lá, vamos continuar. E aí o acompanhar. Ah, o acompanhar, né? Acolher ainda já é difícil. Mas eu digo que o acompanhar é um acolhimento permanente. Eu fiz parte de uma comunidade que fazia acolhimento para pessoas em situação de rua, pessoas que faziam uso de drogas e álcool, né? E aí eu lembro muito bem que o desafio não estava em acolher a primeira vez. O desafio estava onde? Em acolher a segunda, a terceira, a quarta, a 15ª vez acolher a pessoa que usou droga mais uma vez. E acolher a primeira vez, a gente se sente super-herói. Ah, ajudar quem precisa, o amor ao pobre, o amor ao necessitado, né? O acompanhar é acolher pela 10ª vez. Aquela pessoa que fez uma fofoca uma vez, que fez fofoca 2 vezes, aquela pessoa que faltou naquele dia, aquela pessoa que não entende. Acompanhar, estar ao lado. Isso é acompanhar. Acompanhar é conhecer a história do outro. Estamos dispostos a isso? De que forma que a gente acompanha? É mandando uma mensagem? É, mas uma mensagem marcando um encontro. Marcando uma ligação. Fazendo uma visita. Sabe que é triste que às vezes tem uma coordenação de 5 pessoas e um não conhece a casa do outro? A reunião não pode ser cada dia na casa de alguém. É uma forma do coordenador acompanhar. Com um café, com uma janta, de estar próximo, conhecer a família. No mundo corrido, fazer o básico é muita coisa, tá, gente?
O mundo corrido que a gente tem, aproveitar o que a gente tem, fazer bem feito, é muita coisa. Você tem, fico pensando aqui, né? O coordenador de pastoral paroquial ali, né? Coordenador de CMPP ou de comunidade. Tem tantas pastorais. Imagina ele acompanhar um coordenador por mês? Um por mês. Marcar uma conversa. Saber como é que ele está, visitar aquela pastoral. Tem um ranço, porque às vezes nós temos a ideia de que ser coordenador de CMPP e coordenador de CMPC é para fazer ata e cuidar da chave da igreja. E acabou. E assinar a tesouraria. Tem coordenador de CMPP que nunca visitou uma pastoral. E ele é coordenador paroquial de pastoral. Você não vai conseguir acompanhar todas as pessoas da paróquia, mas acompanhar os coordenadores, por que não? Ah, mas isso é papel do padre. Não é você, coordenador paroquial de pastoral? É papel do padre te acompanhar, inclusive. É um grande papel do padre. Então nós temos que pensar aí na estratégia de acompanhamento. Estar na nossa agenda, conhecer as pastorais. Fui coordenador de grupo de jovens. Deus e participei de grupo de jovens dos meus 14 aos meus 27. Então foram 13 anos. Olha, ter um coordenador de CMPC ou CMPP lá no grupo de jovens, consigo contar dos dedos quando foram lá visitar a gente. Mas na hora de opinar na reunião, todo mundo opina, né? Sem conhecer a realidade, sem estar próximo. E formar. As pessoas não sabem das coisas. A gente parte do princípio que elas têm que saber. E aí, sabe que nós temos um problema? De que formar é sempre chamar um formador para dar uma formação numa tarde. Conteudista, a gente tem essa ideia. E não entendemos que a prática forma. Por exemplo, na reunião do CMPP não pode ter 10 minutos formativos? De algum tema necessário? Trabalhar um livro no ano no CMPP? No CMPC? Qual é o livro do ano que os coordenadores são convidados a ler e a partilhar um capítulo por reunião dentro? A gente pensa que formar vai ser só fazer uma tarde de formação. É também, mas é a formação permanente que se dá no dia a dia. O que acontece? As pessoas não chegaram sabendo, gente. As pessoas não chegaram sabendo. E sabe o que é interessante? Elas vão estar prontas mesmo quando estiverem saindo, né? Já perceberam isso? E aí nós precisamos aprender a formar o nosso povo. Prepará-los para isso. Usar os espaços. E enviar. Por que enviar? Confiar no povo de Deus. O que eu mais escuto é que não existe novas lideranças, mas também a gente não sabe ir ensinando as pessoas. Vai aproximando ela aos poucos, ela arruma a cadeira, ela é enviada a arrumar as cadeiras, ela é enviada a fazer aqueles slides, ela é enviada a fazer um arquivo. Ela precisa se aproximar de você, de um jeito que você a conquiste e não seja autoritário. Inclusive, um coordenador e uma coordenadora abusiva, que comete abuso espiritual muitas vezes, inclusive. De um modo narcisista, que só sabe falar de você, que tudo que alguém faz não é perfeito. É muito complicado. Você precisa entender que as pessoas que você acompanha e pastoreia, que acolhe, você vai dar uma missão para ela não vai fazer como você. Imagina? Não vai ficar a sua cara. Primeiro porque às vezes você quer que ela adivinhe, né? Não ensina. Segundo porque ela tem um jeito próprio. E o enviar não é largar na mão dela. Porque tem gente que larga a mão na mão do outro para que todo mundo veja que ela sabia fazer. E não quer que o outro aprenda. Porque tem medo que o outro faça melhor do que ela.
E deixa eu te contar, tem gente que faz melhor que você. Você sabia disso? Tem mesmo. E que bom, porque se ela fizer melhor que você, você é um bom líder. Você a preparou, você a acolheu. E que bom. Aprender a enviar. E esse enviar não é passar batata quente, tá? Esse enviar é se alegrar com o outro, com o crescimento do outro, agradecer o outro. E que dificuldade nós temos de reconhecer o crescimento do outro no nosso dia a dia, já viram? Uma dificuldade de parar e reconhecer os passos do outro no dia a dia. Esse reconhecimento parece tão pequeno, você diz assim, mas as pessoas não têm que ter reconhecimento, reconhecimento de Deus. Não é reconhecimento para se achar. É reconhecimento que eu trago aqui, humano. A gente não fala aqui comida gostosa, de entender que o outro está se doando. Que dificuldade nós temos de falar da organização das cadeiras, da lembrancinha que foi feita, da oração que foi pensada. Que dificuldade. Acho muito bonito quando o padre dá a benção no final, ele agradece, e agradece a equipe litúrgica que organizou aquela celebração, né? Aos leitores, aos músicos, ministros, todos que estavam aqui, né? Acho muito belo quando faz isso. No final da reunião, agradecemos a reunião, a dona Nilma que preparou as lembrancinhas, né? A dona Maria que preparou o cafezinho que estava no fundo para a reunião para gente. Muito obrigado. E olha, o café estava ótimo, hein? E aquele bolo de cenoura, quem fez? Que gostoso. Sabe aquelas coisas que são humanas, gente? Às vezes um mineiro sabe fazer muito bem isso, né? O mineiro tem essa característica de falar, né? Mais abertamente. Não sei se tem mineiro aqui, mas eu gosto do povo mineiro. Que tem essa característica livre, solta, de agradecer, de falar, cafezinho gostoso, né? Então, esses reconhecimentos curam num mundo que só nos cobra. O mundo nos cobra, o mundo é pesado. Quando alguém agradece, torna leve. E aí tem gente que se perde nisso, que tem uma liderança que parece que está numa empresa. E isso é muito complexo, né? Reconstruir a paróquia é reconstruir vínculos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Tá repetido ali o Deus. Então, eu pergunto aqui para vocês, queremos acolher e pastorear para apontar para onde? Para Deus? Eu sinto um esvazio, eu digo para vocês, as melhores experiências que nós vamos encontrar nas paróquias e de pastorais, são paróquias e pastorais, que estão vivendo uma grande experiência de espiritualidade. Nosso povo quer rezar. Nosso povo está curioso com as coisas de Deus. Eu não estou falando de espiritualidade X ou Y, tá? Mas pode perceber como nosso povo tem sede de Deus. Nosso povo tem sede de Deus. E aí eu fico pensando o porquê de uma reunião de 1h30, onde a oração dura 3 minutos, e a pauta sobre se o véu vai ser vermelho ou azul leva 20 minutos. Ser coordenador precisa de espiritualidade. Pensando no acolhimento, como seria o importante de um acolhimento na espiritualidade hoje? Uma boa Lectio Divina. Para respirar, para se abrir para o momento. Reconstruir os vínculos com Deus. Aí você diz, mas os pais não rezam com os filhos. Mas as pastorais rezam com os pais? A igreja reza com esses pais? Nós rezamos com as nossas lideranças? Ah, mas o povo aqui não reza. Nós rezamos com as lideranças? Nós rezamos com a nossa pastoral? Promovemos esse encontro com Deus? E promover esse encontro consigo mesmo também. De promover que as pessoas sejam humanas, para que elas possam se abrir. E relacionamento com o próximo, né? Nós estamos num esvaziamento de sentido, de isolamento social. Eu já acho que já falei em algum evento aqui da Dominus, né?
Sabe como eu vejo a saúde pastoral de uma paróquia? É depois de uma reunião. Se a reunião acabou, e em 5 minutos as pessoas foram embora, essa paróquia ou essa comunidade está doente. Já perceberam isso? Você me diz por quê, Pierre? Porque as pessoas não querem estar juntas. Porque saúde mesmo é aqueles que não conseguem ir embora. Fica só mais um pouquinho. Não, já falei que dá 3 tchau, sabe? Porque é um desejo de estar juntos. Quando você só quer se livrar do outro rapidamente, é porque as pessoas estão adoecidas. Então, o vínculo com o próximo, de fato, é muito importante. E ele acontece, gente, não é com fogos de artifício e com uma festa. Ele acontece com momentos no corredor, com momentos na reunião, em que se promove isso, de fato. Né? Então, aqui, eu abro agora e quero escutá-los e gostaria de trabalhar algumas perguntas com vocês, até porque falar muito tempo, né, cansa. Vocês ficarem ouvindo, né? Quero conversar com vocês e entender aqui quem tem. Vocês trazer alguma pergunta, alguma reflexão sobre alguma temática, algo que não ficou claro do que eu trouxe para vocês, algo que vocês gostariam de apresentar, uma situação que vocês estão enfrentando e gostariam de trazer. Por favor, fique à vontade. Eu vou fazer o seguinte, vocês vão levantando a mão ou fazendo a pergunta no chat, e aí eu vou liberar o microfone, mas aí a gente vai falando na ordem, tá? Eu vou chamando cada um. Jaqueline, a primeira a levantar a mão, já que pode falar. Boa noite. Eu quero dizer o seguinte, que você deu, assim, bem uns tapas de luva, assim, em mim, né? Eu vou falar de mim, porque quando eu saí da coordenação, eu fiquei por 7 anos na coordenação. Então, assim, quando eu saí, eu ficava agoniada, né? Porque o outro coordenador não fazia, ou eu via que tinha que fazer e eu tinha que ficar calada para ele poder fazer, para ele poder aprender, né? E, assim, com o tempo, com o passar do tempo, eu fui acalmando, aí eu fui entendendo, eu chegava nele, eu falava, não é assim, vamos mudar isso, é desse jeito. Então, eu acho assim que às vezes também é igual você falou, a gente não quer que o outro se sobressaia, a gente quer ver, né, deixá-lo sozinho para que ele possa ou dar com os burros na água, porque, infelizmente, o ser humano, ele tem esse lado mal. Mas, graças a Deus, assim, eu pude mudar, né, a tempo, de não prejudicá-lo. Eu acho que, às vezes, o nosso ego, ele fala mais alto. Legal, e assim, ó, Gostei muito da sua fala, Jaqueline, quando você começa assim, vou falar por mim. Acho que é importante nesse encontro a gente falar pela gente primeiro, antes de falar de como são com as pessoas. Nós temos tentações, sim, na nossa liderança. E é importante que a gente assuma quais são as nossas dificuldades. Quais são os meus preconceitos, quais são as minhas vaidades, quais são as minhas prepotências, qual é a minha dificuldade de relacionamento, antes que a gente saia apontando que a paróquia é assim ou assado. Acho que é o primeiro passo. Por isso eu gosto de falar, até quando a gente começa dizendo assim, gente, não, eu tenho ciúme da próxima coordenação. As pessoas comparam coordenação? Sim, e você vai ser comparado. Olha o que o Papa está passando. Né? Não estão comparando o Papa Leão com o Papa Francisco? O tempo inteiro. Os padres, tem algum padre aqui, não comparam você, padre, com o pároco antigo? Comparam. E você não tem tendência a querer ser melhor que o anterior? Tem o desejo, sim. Não nega. Tem esse desejo. Agora, o que você faz com o desejo é uma outra questão, né? Apresentar a Deus, pedir para ser santificado, fazer o exercício de não falar da gestão anterior. Tem um pavor de coordenação que usa o termo. Agora é um tempo novo. Já vai lembrar dessas expressões, né, Jean?
agora é um tempo novo. Tempo novo? Dá a impressão de que o estava velho era ruim, como se velho fosse ruim. Tem vinho bom que é o vinho mais velho que é bom, tem cachaça que mais velho que é boa, né? Então quero trazer para vocês esse cuidado de que, cuidar muito. Inclusive essa sua pastoral existe, bem ou mal, porque alguém disse sim e assegurou para que você assumisse essa coordenação. E às vezes a tua coordenação é uma coordenação de passagem. Foi teu suor, o teu sangue que segurou para que o outro viesse. Eu gosto da igreja da continuidade, não da igreja da comparação. E aí você vai ser comparado. Agora você apresenta isso para Deus e reconheça as suas dificuldades, para que aí sim você consiga acolher melhor e acompanhar melhor. E é difícil. Eu vou terminar minha fala, já passar para os próximos, é bastante gente. Eu coordenava um grupo de jovens, coordenei aos 14 e aos 15. Eu fiquei nesse grupo de jovens até meus 27. Por 12 anos, eu fui coordenado. Imagina, eu tinha 21 anos e a coordenadora tinha 16 anos no grupo de jovens. Eu tinha que obedecer a minha coordenadora. Quanto que aquilo me ajudou na vida. Fazia parte da equipe nacional de jovens e a minha coordenadora tinha 16 anos. E ela que decidia. E tinha que deixar ela aprender, e eu não podia decidir por ela, e quanto eu aprendi com aquilo. Gente, aquilo me ajudou demais. Mas foi fácil? Claro que não. Porque na minha cabeça eu sabia fazer, na minha cabeça eu queria que fosse do meu jeito. E aí é um gesto de humildade que a gente vai desenvolvendo. Eu não era humilde. Fui aprendendo a ser, e digo para vocês que ainda não aprendi o suficiente. Quem que é o próximo? O Andrade. Andrade, pode liberar o microfone. Liberar a câmera, estava muito alto. Talvez Oi. não consigo liberar a câmera, talvez o meu celular que não permite. Mas não sei se consegue me ouvir. Andrade, a gente não está conseguindo te ouvir. Tenta, eu não sei se você está no celular ou se você está no microfone, com o computador. Tenta abrir de novo, por favor. Oi. Bom, vou passar para a Ângela, depois se conseguir abrir, Andrade, você volta, tá bom? Tá Ângela. bem, tá bem. Tá bem, tá bem. Opa. Oi, agora acho que vai dar, Andrade, fala. Ah, ok. Eu gostaria de tratar uma realidade muito concreta. Eu tenho acompanhado quase toda semana a semana da paróquia reconstruída. E quase os pontos que aqui está a se tratar, não é? Eu vi a partir da Carta da Aparecida, Evangelitudes, a Casa Comum e o comentário do Papa Francisco sobre a cultura do descarte. Às vezes nós tentamos implementar isso de maneira sugestiva e caridosa para nossas comunidades e paróquias. Como vocês já notaram, eu sou estrangeiro e há alguma repulsa, não é? E às vezes você sente, ou porque a comunidade não quer, ou porque você é estrangeiro e eles só simplesmente digam, olha, tudo bem, fica para ali. E o Pierre falou muito bem quando falou sobre o verbo enviar, falou sobre isso, a aceitação da inovação, que se falou na segunda-feira. E quando há essa repulsa de você tentar trazer essa inovação, o pessoal, por vezes, pela sua natureza, ele se renega. Como é que o Pierre, na qualidade também de psicólogo e essa experiência de sempre pastorear, lidará nessa situação? Nessa situação do outro, que vem e assume, e a dificuldade de conviver com o novo e com um jeito diferente que não é o meu, é nesse sentido, Andrade? Sim, é nesse sentido. Certo. Lidar com o outro não é nada fácil, e estar na posição de poder é uma posição bem sedutora. Acho que vale a pena a gente fazer uma leitura nossa do quanto é satisfatório estar na posição de liderança e no lugar de tomada de decisão.
aonde, de alguma forma, há um poder de influência. Então, acho que a gente precisa entender que lugar é esse que a gente ocupa enquanto está na liderança. Porque a gente decide, tem privilégios, e o privilégio ele é saboroso. Por exemplo, vocês já perceberam que ter acesso à informação é uma sedução e de poder? Tipo, eu já sei quem será o novo coordenador. Eu fiquei sabendo quem será o novo padre. Isso é sedutor ou não é? Parece que eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho acesso a informações que o outro não tem. Eu estou perto do padre que o outro não está. Eu sei de informações de pecado do padre que os outros não sabem. E isso me dá uma leve impressão de que eu estou acima do outro. Compreender as seduções da liderança nos leva muito a compreender a nossa luta na nossa conversão. É até um tema, tá, Jean? As próprias seduções da liderança aí, para ser trabalhado um dia. Os pecados capitais do líder dá para trabalhar, tá? Verdade. Já tem uma sugestão de palestra pro Pierre para outro momento. Fica a dica. Por que você está dizendo isso tudo, Pierre? Porque ele passa a coordenação e ele já não está mais nesse lugar. Agora é o outro que está nesse lugar. E aí o outro pode apontar minhas faltas. O Andrade vem depois de mim e o Andrade se comunica melhor nas redes sociais do que eu. Talvez o Andrade escreve melhor do que eu. O Andrade teve ideia de um evento novo e deu mais gente do que quando eu estava. E cada coisa que ele faz aponta, talvez, algo que faltava em mim. E aí eu não dou conta de ver o Andrade na sua existência apontando a minha falta. E qual que é a defesa? A melhor defesa é o quê? O ataque. Então eu vou atacar o Andrade. E estou falando do que Pierre já passou, tá? Eu não estou falando aqui, vou escrever aqui na caixinha, na minha paróquia acontece isso. Não, não vou dizer isso não. Eu vou dizer o que o Pierre já foi seduzido a fazer em algum momento. E isso já não fez, inclusive. Né? Por isso que não é bem aceito a inovação. Porque como pode o Andrade pensar nisso e eu que estava não pensei? Como pode o Andrade conseguir fazer isso, sendo que eu não conseguia fazer? Não, se eu não consegui e não fiz, outro não pode fazer. Porque isso dói em mim, na minha existência. E vou dizer, dói na sua também. Qualquer um que está aqui dói. Saber que um consegue e você não. Enquanto não está com o coração curado. Porque o coração precisa estar muito curado. Até para os padres é isso também. Porque vai ter um padre que vai vir, que vai ser mais administrativo. Tem outro que vai vir, que é mais pastoral. Vai ter outro que vai vir, que é mais, sabe? É igual os papas. Nós temos o papa que nós precisamos para o nosso tempo. E quando a gente começa a compreender que vem um coordenador, que Deus está enviando para aquele tempo e com as necessidades, a gente começa a se alegrar e entender. Pô, nessa pastoral, eu sempre me dava bem, eu quero organizado. Eu vou assumir agora uma função dentro da pastoral que se aproxima com a habilidade que eu tenho e não é mais a coordenação. E aí eu vou me abrindo para o novo. Eu diria que não tem como não responder com um processo de conversão e sendo psicólogo não entender que é um processo de fragilidade humana, das nossas fragilidades que o outro aponta, e dizer que é preciso de alguém para mediar a gente. E aí vem o papel mais difícil. Quem que nos pastoreia? E aí a figura do coordenador do CMPP, do CMPC, do padre, que nos acompanhe e nos ajude a superar as nossas dificuldades. E aí eu vou chegar numa coisa que é o meu trabalho, né? Quem cuida, né? De quem cuida. Ou seja, quem cuida dos coordenadores. Quem cuida dos coordenadores que estão deixando a coordenação. Quem cuida dos coordenadores que estão chegando. Porque às vezes parece um Fordismo, né? Entra um coordenador, sai, entra o outro. Muito obrigado, Ângela. Recebe aqui uma agenda, tira uma foto aqui. Parabéns. Obrigado por esses 4 anos, tá, Ângela? Deus abençoe. Foi muito bom. E acabou. E o luto dela? 4 anos de finais de semana, que estava com a família, e deixava de aniversário para estar na pastoral. 4 anos que deixou de fazer atividade com os filhos para estar na pastoral. E agora também tem essa cultura do descarte. Vai vir agora a Marina e a Marina vai dar conta porque ela é nova promessa. Que ela não fazia muito bem. Sabe? Também temos que cuidar com isso.
cuidar de quem está deixando e cuidar de quem está chegando. E esse cuidar é uma tarefa exigente. Por isso, nós precisamos rezar muito ainda e entender que a obra é de Deus e não nossa. Até quando a gente entende que a obra é de Deus, a gente entrega mais e vive mais em paz. Ângela, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Obrigada por essa semana muito instrutiva que nós estamos tendo. Parabéns, Pierre, pela sua apresentação hoje. Eu sou da PASCOM. E a PASCOM é uma pastoral transversal a todas. E nós não damos conta das pastorais, dos coordenadores de pastorais, nos pedirem coisas. Em alguns momentos, nós pedimos aos coordenadores, porque são mais fechadas, mais difíceis. Tá? Parece que tem medo de passar a informação. O Pierre acabou de falar de aceitação, de quem tem a informação detém o poder. É mais ou menos isso que a gente sente. Por quê? Porque a PASCOM precisa dessa informação para trabalhar essa informação e divulgar. Vai ser na revista, vai ser no blog, vai ser no grupo de WhatsApp, vai ser nas redes sociais. Né? Como é que nós vamos trabalhar essa novidade que essa pastoral está trazendo, ou o dia a dia, que não tem novidade nenhuma, porque a coordenação é, é, é mais parada, né? Então, Pierre, assim, a minha pergunta é como é que a PASCOM, sendo uma pastoral, se relaciona com todas as outras e quebra essas barreiras? Vou dizer uma coisa que é importante. Eu vejo que tem jeitos de ser das pastorais que ficam presas ao jeito daquele coordenador, sabe? Então, o jeito de fazer é o jeito da Ângela. A Ângela saiu, começa da Marina. Agora é o jeito da Marina. Tá, mas qual é o jeito da PASCOM que vai começar a fazer? Então, eu penso que é importante, Ângela, a pastoral ter o seu processo organizado com todos. Você vai lá com a sua equipe, Ângela, organiza com a sua equipe. Vai lá e conversa com o padre, coordenador do CMPP, e fecha com eles. E por último, gente, esse é o plano, do jeito que as informações serão enviadas, serão acompanhadas. Vocês têm alguma sugestão, alguma dúvida? Não, é isso mesmo. Escreveu, mandou, começa a seguir aquilo. Aí você diz, mas tem gente que não segue. Mas é muito mais fácil você dizer, olha, conforme está combinado lá, está escrito que é na terceira semana que a gente envia isso, é por isso que eu estou te mandando. Aí você vai dizer, Ângela, cobrar algo que não é da Ângela, algo que é da paróquia. Porque, Ângela, é muito complicado quando as pessoas começam a dizer, isso é coisa da cabeça da Ângela. Então, eu diria que tem que ser coisa da paróquia e não da PASCOM. E aí eu entendo, Adriana, do padronizar, mas não é um padronizar também daqueles que são obsessivos, que não, você não enviou em 12 por 14, não vou aceitar. Se não enviar até as 12h50, não vai mais. Não é esse também, porque a gente é leigo e tem que ter uma certa flexibilidade. Mas ter um processo claro, definido, orientativo e com participação comunitária é uma questão importante, tá, gente? De que eu levo e mostro para as pessoas e pergunto, tá certo, gente? Podemos assumir isso? As pessoas dizem sim, está na ata, está em PDF, enviou no WhatsApp e agora está confirmado, é seguir aquilo. Vai resolver todos os problemas? Não, vai diminuir 50%. Você vai continuar mediando outros 50%. Mas, pelo menos, não é mais do jeito de cada um. E até porque quando chega um novo padre, você consegue mostrar, padre, nós fazemos assim. O senhor acha que podemos continuar? Quando chega o novo coordenador, nós fazíamos assim. Mas o fazíamos assim tem que parar de falar, gente. Tem que estar escrito em algum lugar. E isso é uma coisa que incomoda. Porque daí fica no jeito de cada um e não uma construção coletiva. E isso, de fato, diminui muito conflito. Porque é os conflitos que nos afastam das pastorais, né? Eu não sei se ajudei, mas estou pensando aqui em coisas práticas para vocês, tentando, pelo menos. Quem mais agora? Não sei se o Jean está aí.
Gente, eu estava falando aqui igual um doido Então, e meu microfone desligado. Padre Tiago, pode falar. Agora que eu vi que o senhor está aqui. Boa noite. Então, sou padre aqui de Anitápolis. Eu vejo que o pastorear ele é muito desafiador, como engajar e o acolher. Por quê? Porque ele nos desestabiliza, na verdade, ele nos tira da nossa zona de conforto. Eu vejo aqui na paróquia que muitas vezes eu penso assim, poderia chamar tal pessoa. Daí eu partilho aquele nome com outra liderança. E daí ela começa a dizer, poxa vida, essa pessoa não dá, porque ela tem isso, porque tem aquilo outro, tem aquilo outro. E eu vejo que muitas vezes mudar a mentalidade é difícil, e a gente quer viver apenas em panelinha. Né? E nós, como padres, precisamos, de fato, fazer com que isso mude, né? E o acolher é próprio de Cristo. Então, como que a gente pode tentar mudar, né, a mentalidade das pessoas para que possam ter essa mentalidade de acolhida mesmo, né? certo. Olha, padre, a primeira coisa é, de fato, promover isso com as lideranças. E eu penso que o trabalho com as lideranças é um trabalho de conversão mesmo. Tem momentos de espiritualidade que levem as pessoas a refletir diante de Jesus mesmo. A gente precisa tensionar a partir da espiritualidade algumas questões e levar eles a um exame de consciência, de fato. Às vezes nós falamos muito na reunião e escutamos pouco. E aí, diante disso, nós podemos... Essa questão do acolher novas pessoas é começar a entender que algumas trocas precisarão ser feitas. E que estar mais firme nas lideranças que não estão alinhadas com isso, com esse propósito do acolher do pastorear, e respeitar os 2 anos e exigir a troca. E às vezes a caridade, às vezes não, a verdade é caridade com o povo de Deus. Porque há também, às vezes, que a gente mantém uma coordenação dizendo que é por caridade daquela pessoa. Mas, às vezes, por causa de uma, a gente perde 99. Você diz, mas não pode perder. Não, mas tem uma que está afastando as 99. Ela não é ovelha perdida, ela está aqui dentro fazendo 99 ficar perdida. Né? Então tem hora que dizer, olha, eu vou te trazer para mais para perto, vou te tirar dessa coordenação e vou te acompanhar. Acho que agora nós precisamos de outra pessoa. Por quê? Porque tem um povo de Deus ali sedento. E aí preciso de verdade. Né? E chamar essas pessoas novas, padre, para projetos específicos. Eles não precisam ser para pastoral. Né? A pessoa que vem ajudar numa tarde para isso. A pessoa que vem ajudar no momento com aquilo. Às vezes as pessoas começam, padre, ajudando ali na decoração de Natal. A pessoa começa ajudando nos ramos de Domingo de Ramos. Sabe que a gente pode trazer coisas específicas? Fazer convites específicos. E para trazer para perto, por que não marcar uma conversa? Né? Marca uma conversa. Para a festa do padroeiro, chama para alguma pessoa específica. E às vezes, padre Tiago, algumas questões de pessoas novas que o senhor quer trazer para perto, ele diz assim, eu estou com 5 casais aqui que eu chamei para ajudar na festa do padroeiro. Marina, você é coordenadora do MPP e vai organizar a festa? Por favor, é o teu papel acolhê-los e eu vou acompanhar de perto depois se eles foram bem acolhidos nessa festa do padroeiro e se você distribuiu bem as funções com eles. Essa é a sua missão. Em alguns momentos, padre, a coisa precisa ser um pouco mais direcionada, porque senão a coisa não vai. Tá? Se ficar esperando a boa vontade de algumas pessoas, algumas coisas não vão. Eu sou bem democrático, acho que tudo é muito participativo, é o meu jeito, tá? De verdade. Porém, eu entendo que tem momentos que precisa ser um pouco mais direto. E dizer, aqui estão, Maurício, 5 casais. Por favor, os acompanhem. Gostaria muito que eles ajudassem em tal dia. E aí você começa a trazer isso para perto
que é uma estratégia, porque as pessoas também elas precisam experimentar coisas novas, não só escutar sobre coisas novas. E às vezes, Padre Tiago, vai partir do Senhor uma experiência nova. Tá vendo, gente? Eu trouxe aqui essas 5 pessoas e olha como deu certo. Eu quero replicar isso mais vezes. Vai ter que apresentar para eles uma experiência para que eles experimentem e queiram replicar. E os que não querem replicar não estão alinhados com a proposta. E aí é preciso pensar a troca de coordenação, às vezes. Pode falar, Jean. Não, uma coisa que você foi falando, e que me fez recordar de algo também, assim, que às vezes a gente acha que as pessoas sabem como fazer, mas às vezes elas nem sabem como fazer o processo de acolher. Então a gente acha que é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, olha, você vai acolher desta forma, né? Vai dar os caminhos para a pessoa acolher, porque muitas vezes ela vai olhar e vai dizer, tá bom, seja bem-vinda, porque na cabeça dela, ela aprendeu que acolher é desse jeito, foi assim que fizeram com ela. Então, é importante a gente trazer sempre para dentro da formação e dizer mesmo, dar o passo a passo. A gente percebe isso aqui na Dominus, na hora que a gente vai fazer as mentorias com as paróquias, principalmente no que diz respeito ao dízimo, tem coisas que a gente fala que parece óbvia, mas quando a gente fala para os nossos alunos, eles, nossa, que legal, isso tem que ser feito, a gente nunca fez dessa forma. Né? Então, a gente precisa realmente dizer para as pessoas, né? Não só nessa dimensão de acolher para o engajamento, mas também, muitas vezes, também conversar com essas lideranças que a postura dela está afastando pessoas, e isso complica, né? Eu sempre falo, assim, é melhor perder um do que perder 10, né? Então, às vezes, tem que tirar a mesma pessoa. Marina, pode falar. Gente, vamos tentar, tem mais 4 aqui, certo? Então, vamos tentar que todo mundo vai até a Mariette, certo? Daqui para trás não dá mais. Então, Marina, pode falar. Lembra que tem tentar ser objetivo. É a Marina, você, é a Marina Castro. Tá. Pierre, que bom te ver novamente, né? Eu tive ano passado, te conheci, gostei muito da palestra, inclusive lá no Evangeliza Summit, mas o que me tocou muito foi a forma realmente do acolher. Às vezes, a gente acha que o acolher, e muito, eu como coordenadora diocesana da Pastoral do Dízimo, a gente fala muito do acolhimento na mesa do dízimo, que é o ouvir as pessoas, que é o receber bem, que é o ser simpático, não cobrar coisas, não expressar coisas erradas, mesmo que pela fisionomia, né, para não deixar a pessoa constrangida. Então, a gente trabalha muito essa forma, só que o acolher, ele vai muito além disso, porque ele não é só naquelas pessoas que estão ali de frente, recebendo as pessoas com a pastoral do dízimo, com a pastoral da acolhida, mas é o catequista que não está à frente recebendo os catequizando, a pastoral familiar que às vezes ela não está também à frente nas celebrações, né? E essa forma de você pegar uma pessoa, receber a pessoa e indicar para uma pastora, levar ela até lá, realmente isso dá um resultado bem diferenciado, um resultado de um acolhimento personalizado. Está dizendo que aquela pessoa realmente é especial para aquela comunidade, né? Então, eu acho que isso foi assim fantástico, e eu vou começar a mudar um pouquinho a minha fala, quando eu falar de acolhimento, também inserindo essas dinâmicas, que não é só o dar bom dia, boa tarde, você está bem, não é só isso, é ir muito mais além no cuidado mesmo da pessoa. Não. Eu gosto da pastoral do dízimo porque ela é um elemento visível das nossas estratégias de evangelização. Todas as pastorais, ela é uma do mais visível, porque ela é a mais quantitativa. E aí a gente tem a frase que diz assim, o que importa é a qualidade, não a quantidade. Concordo que a quantidade não é melhor do que a qualidade, porém a quantidade é um elemento indicador da qualidade. Então, se eu tinha 50 inscritos na catequese e ano que vem eu tenho 20, o que importa é a qualidade. Não, peraí. O que aconteceu com 50 para 30? Vamos olhar para isso. Porque a gente melhorou os indicadores, os requisitos, não sei o quê. Certo, vamos ver se de fato é qualidade, né? E o dízimo, eu acho interessante que a gente fala, às vezes, fala sempre as mesmas pessoas. Se nós temos ali 100 pais de catequese
e 5 são dizimistas, fala muito sobre os nossos encontros de catequese. Muito. Porque as pessoas não se conectaram com a proposta de Cristo, as pessoas não se conectaram com a proposta paroquial, e elas estão indo embora porque elas não se engajaram, porque o dízimo é uma resposta também. Agora, aí sabe o que vão dizer para você, Marina? Vai lá e fala do dízimo para os pais da catequese. Não, vai lá e evangeliza os pais da catequese, pelo amor de Deus, que o dízimo virá automaticamente. A pessoa vai dizer, como que eu faço para ajudar, Marina? Né? E aí você pode ajudar servindo, sendo voluntário e no dízimo. A resposta a gente oferece depois. Por que eu estou trazendo isso do acolher? Porque acolher é de diversas formas. Tem pastoral, que os coordenadores têm cadeira lá na frente, reservada para ele. Nossa, ótimo lugar para acolher. Maravilhoso. Longe do povo, afastado e elitizado. A equipe tem que estar sentada separada, no meio do povo. A equipe não está lá. A equipe que serve, né, os catequistas não sentam nas pontas, sentam ao lado dos pais, assim, ó, em todo o encontro. Estou pegando catequese porque é o que mais me lembra agora, tá? Mas pensa pastoral familiar. Os casais de pastoral familiar no encontro, eles não sentam lá na frente, longe do povo, sentam no meio do povo. Porque eu consigo tocar, olhar no lado, conversar, dialogar, me colocar à disposição e dizer, nós queremos te visitar. Quer vir nos visitar? Sabe? Se tornar próximo. O acolhimento é próximo. Tá? Isso é que se faz acolhimento. Vamos lá, tem mais 3 aí, senão... Maurício. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Maurício, aqui da cidade de São Paulo, bairro do Tucuruvi, e eu estou aqui no grupo hoje pela primeira vez, porque eu fiz um contato aqui com o Jean à tarde. Agora é que eu reconheci o senhor, Para pedir um help aqui da nossa pastoral do dízimo, né? E estou gostando muito, então, aqui do encontro, né, com vocês, com o Pierre. E eu queria dar um testemunho e fazer uma pergunta meio escabrosa. Eu acho que nós aqui na nossa paróquia somos o testemunho de uma paróquia que não acolheu, né? Esta é a minha 6ª paróquia, eu tenho 37 anos de padre, e eu afirmo assim com toda clareza que a minha paróquia é a mais difícil até agora. Por quê? Uma igreja sem comunidade, né? Então, uma igreja que chegou ao ponto de não ter nenhuma pastoral organizada, de não ter pessoas assim que vinham abrir a igreja, acendiam a vela, não entendiam que eu sempre digo aqui o antes, o durante e o depois, né? Que tudo tem um antes para preparar, um durante quando está acontecendo, um depois que é guardar, arrumar tudo no lugar. Então, uma igreja sem gente, né? Então, a minha pergunta é essa: como acolher numa paróquia sem gente para trabalhar, sem leigos para trabalhar, né? Eu estou aqui há 6 anos, fiz um trabalho aqui de muita resistência, temos agora umas 70 pessoas que vêm voluntariamente nos ajudar, mas que tem muita dificuldade de criar um laço real de comunidade, né? Temos famílias que visitamos, eu acredito, sou bastante acolhedor, tentamos criar vínculos, mas a realidade de São Paulo, como o Pierre disse também, trabalho, pouco tempo. Eu tenho 4 shoppings em volta da minha paróquia, né? Entre eles o Center Norte, aqui o Shopping Center Norte, que é o maior do Brasil, né? Então nós temos essas dificuldades todas aqui. Queria que refletisse um pouco sobre isso. Obrigado. Legal, obrigado, padre, pela sua partilha. Eu quero trazer para vocês que nós temos que saber por onde começar. Se tem 2, vamos trabalhar com 2, profundamente com 2. Mas esses 2 precisam saber o lugar que eles estão ocupando nesse processo de transformação, sabe? Às vezes, padre, a gente não nomeia as coisas. Se você chama ali 70, chama 2, chama 10, e dizer, gente, quero ser sincero com vocês, é bom estar com vocês. Eu vejo em vocês um projeto em comum que eu quero trazer, e quero saber, posso contar com vocês? A proposta é essa daqui, ó, e o caminho é esse. Quero saber,
Posso contar com vocês nesse caminho? Esse caminho que diz isso, isso e isso. Por exemplo, nós vamos ter momento de espiritualidade uma vez por mês. Nós teremos reunião uma vez por mês desse jeito. Nós teremos um grupo de WhatsApp desse jeito. Eu quero conversar com vocês em particular desse jeito. Eu quero esperar isso de vocês. Vocês acham que vocês conseguem entregar isso? Não, padre, isso a gente consegue, isso a gente não consegue. Combinado. A partir do que vocês conseguem entregar e do que a gente combina, este é o nosso combinado hoje com vocês, porque eu, padre, quero começar um novo projeto com estes que eu escolhi hoje. E com vocês a gente vai começar. Porque às vezes as pessoas não sabem o lugar que elas estão ocupando. Elas sentem que são só mais uma. E elas não conseguem dar o seu tudo. Porque elas entendem que tem tantas outras pessoas, por que eu? Agora, se eu entendo, não, sou eu. E ele espera isso de mim. E eu respondi para ele que eu vou dar isso. Eu me comprometi com isso, isso e isso. Quando é combinado com eles, porque uma coisa eu paro de dizer, eu quero isso de vocês. Quando você diz, vocês podem e aceitam, tem alguma outra coisa que vocês querem? Eles, não, é isso mesmo. E fechou, você tem como cobrar depois. Porque é algo que eles participaram da decisão. E aí eles precisam, de fato, participar junto desses processos. E aí o senhor consegue vincular. O vínculo é tudo, padre. E aí eu diria, investe em janta com eles, momento fraterno. Duas coisas pilares com esse grupo de 70 ou com 10. Espiritualidade e fraterno. Que isso transborda para o que o senhor vai convidar. Então o senhor oferece uma boa adoração, uma boa lectio divina, com uma boa música, com um momento forte, que eles experimentam Jesus. Oferece uma boa janta, com uma boa conversa, uma boa partilha na casa de alguém, livre, leve, sem trabalho, e diz assim, tudo isso para nos prepararmos para o quê? Para o retiro X, para a Assembleia Y, para o encontro tal. E aí eles terem a experiência de que dá para viver uma vida diferente de um encontro que eles organizaram, eles vão querer o segundo. E aí o senhor segue em frente. Com problemas, é óbvio que vai ter, mas é importante ser por onde começar. Não sei se ajuda, padre Maurício, porque, imagina, são alguns minutos para falar de um problema de 6 anos, né, padre? Com certeza eu gostaria de ouvi-lo muito mais, não sou coach para dar resposta pronta, gostaria de dar, mas não tenho, né? Mas é que eu quero começar a ajudar a pensar com o senhor alguns elementos, e eu não sei mais do que o senhor tem muito mais elementos para apresentar, certo? Outras dificuldades, e eu reconheço isso, mas é um ponto de partida. Uma coisa que eu lembrei disso também, eu acho que o pessoal Obrigado. vai lembrar, uma coisa que o pessoal vai lembrar de algo, padre, que a gente ontem falava com o padre Luiz, que foi quem deu a formação de ontem, eu acho que ela vai estar disponível no canal, depois eu vou mandar para o senhor, vale a pena o senhor assistir, porque o padre Luiz traz realmente ele faz uma reflexão em torno do número, de quantas pessoas nós temos na paróquia e como isso pode ser multiplicador. E é muito legal, vale a pena. Eu não vou dar spoiler aqui para que o senhor assista essa formação do Padre Luiz, que ele trabalha com a metodologia de células da paróquia, e é muito bacana mesmo. E quem estava ontem, eu acho que já logo assimilou isso como uma dica que seria bem legal para o Padre Maurício também. Então, quando estiver pronta a palestra, eu mando para o senhor, tá, padre? Tá agora Marina Batista, pode abrir. Já está acabando, gente, está acabando. Só falta a Marina e a Não, Marina. boa noite. Adorei as explicações. Foi ótimo, vixe. Até a Marina começou a falar, né? A outra Marina, e respondeu sim as minhas perguntas. Gostei, viu? Eu só estou enfrentando um problema assim. Não tem muito acolhimento. Mas aí, com essas dicas, vou tentar mudar. Falar com o pároco e aí a gente vai mudando. Aos poucos, né? Que é Marina, difícil. só cuidado quando vai falar com o padre, porque o padre está cheio de problemas. E quando você chega para ele falando de mais um problema, ele já vira o olho lá na nuca, você só não vê isso, que ele está virando o olho, tá? Que ele tem que ficar sóbrio na sua frente. Então, às vezes, a gente leva muito problema para os padres. E a gente não entende o porquê eles estão desanimados. E conversam rápido e vão embora. Leve uma proposta. Padre, estava pensando, participei de um curso. Olha que interessante, sabe? A gente precisa de mais acolhimento. O senhor sabe, né? Eu não vou falar algo que o senhor já sabe. Mas eu queria ter uma iniciativa e queria saber se o senhor acolhe. Porque eu quero começar por mim, eu, Marina.
queria começar a levar um bolo para a reunião do CMPP ou CMPC, eu queria começar a achar alguém para conduzir uma Lec Divina na reunião, para que a gente pudesse cuidar melhor uns dos outros, porque até eu, Marina, quero ser cuidada, acho que o senhor também precisa ser cuidado, padre. O que o senhor acha? Acolhido, sabe? É, porque eu sou da Pastoral da Saúde, né? E eu encontrei esse obstáculo, para dizer assim. Isso, mas daí você leva com uma proposta de solução e não com atacando, dizendo que tem um problema, porque ele já sabe do problema. Verdade. Muito bom. Pensa nisso, porque olha, gente, eu entendo as lideranças, entendo os padres. Escutar de novo o que eles já sabem é difícil. Agora, quando tu leva uma proposta desenhada, se coloca ao lado, como quem quer contribuir, torna a vida mais leve para eles e para vocês. Agora, dizer para o povo que está aqui, ó, toda dica nova que querem dar, podem dar, se vocês forem assumir. Partam do princípio que é algo que vocês vão assumir junto. E não leva, porque é difícil daí. Gostei da dica. Falta agora. Falta só a Marlete. Marlete. Tá aí ainda. Eu já falei. Boa noite, obrigada. Boa noite. Paz para vocês. Deus abençoe. Valeu, Marina. Marlete. Será que foi por engano, então? Vamos lá, então. Bruno, pode ir para os avisos paroquiais. Oi, gente, boa noite a todos. Estamos no penúltimo dia, né, de muitos conhecimentos. Hoje mais um dia incrível aí com o Pierre. E hoje também eu venho falar de mais um dos nossos serviços aqui da Dominus, explicar para vocês, o Pierre ajudou muito aí com o acolhimento de forma presencial, né, que a gente costuma dizer aqui também que é no offline, e a gente traz também aqui uma proposta, caso você veja que a sua paróquia tem necessidade de melhorar também nas redes sociais, no relacionamento por meio da internet. A Dominus hoje ela oferece o inbound marketing. E o que é o inbound marketing? É um conjunto de estratégias que ajuda a atrair e se relacionar com as pessoas de forma mais próxima e personalizada. A ideia é criar caminhos para conversar com o público, nutrir contato e, aos poucos, aproximá-los dos objetivos que queremos alcançar. No nosso caso, o objetivo vai além de levar a igreja até quem está longe por meio da internet. Queremos que essas pessoas, mesmo começando pelo o modo virtual, elas sejam tocadas e, com o tempo, elas passem a viver a fé de forma mais presente aí na sua própria igreja, na sua própria paróquia. Então, se você vê que tem aí essa necessidade de crescer na melhoria dessa comunicação através da internet, fala com a gente no privado, a gente tem várias estratégias que a gente utiliza para isso, que eu não vou falar tantos termos técnicos que muita gente pode não conhecer, mas fala com a gente no privado por meio do nosso contato lá no grupo, certo? Que a gente vai estar passando para vocês como que a gente faz esse serviço e podendo auxiliar e acrescentar aí na vida de vocês através da evangelização. Contem 100% com a gente. Gente, eu coloquei lá no grupo um texto super legal que a gente escreveu sobre a acolhida de pessoas em situação de dependência química, para a gente poder ler. Deem uma olhada no nosso blog também, a gente tem outros conteúdos lá disponíveis para vocês, então fiquem à vontade. Amanhã nós estamos de volta, amanhã é uma noite super especial, onde a gente vai falar sobre o acolhimento dos jovens. A gente sabe que a maioria das nossas paróquias falta jovem, né? A lamúria da vida das paróquias é falar, não tem jovem. Então amanhã divulguem para muita gente esse link, para que a gente coloque bastante gente nessa última aula, que é sobre o acolhimento dos jovens nas nossas comunidades, tá bom? E o Bruno Galetti é fantástico, ele tem uma experiência incrível de evangelização, vocês vão adorar a formação com ele, e eu tenho certeza que vão sair dessa formação com muitos aprendizados, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã, e essa aula foi gravada, a gente disponibiliza depois para você, tá bom? Um abraço. Pierre, muito obrigado, querido, Deus abençoe.
Valeu, gente. Até mais, viu? Quem puder, segue lá no Instagram. Deixei anotado aqui na caixinha, viu? Até mais.